Então, como eu comentei, ali a gente tem duas regrinhas que nos casos particulares parecem fazer bastante sentido. Menor comprimento antes, perdão. Isso aqui é um menor, né? Tá escrito feio pra caramba, mas é um menor. Menor comprimento antes, maior peso antes, e daí a questão é, e quando eu tiver conflito, né? Se eu tiver ali um par de itens I e J, tal que LI menor do que LJ, quer dizer, pela regrinha do comprimento eu gostaria de colocar o I antes, né? E WJ maior do que WI. Pela regrinha do peso, eu gostaria de colocar o J antes. O que eu faço? Né? É essa a questão que a gente quer responder agora. E para responder essa questão, eu vou tentar duas funções de peso diferentes. Tá? Funções de pontuação, vou chamar assim. Duas maneiras de estabelecer pontuação que combinam essas duas características. Já que a gente tem duas regrinhas ali, né? Uma olhando para o comprimento, outra olhando para o peso, eu vou tentar duas regrinhas de pontuação. E por que eu vou fazer isso? De novo, porque a gente está usando esse cara como uma desculpa para tentar projetar algoritmos e eu não quero ir direto para a solução correta. O que acontece? A coisa mais fácil que tem quando a gente vai projetar algoritmo guloso é pensar numa regra que parece fazer sentido e falha em alguns casos. Tá? Isso é muito comum. Tá? Existem exemplos, inclusive, melhores do que esse. Tá? Eu gosto de começar com escalonamento por causa de toda essa construção que a gente está fazendo, mas para mostrar que existem regras que não funcionam, existem exemplos melhores que talvez a gente veja num futuro próximo e nas próximas aulas de algoritmos gulosos. Tá? É impressionante, como assim você olha e fala, nossa, tal coisa parece fazer sentido. Daí você acha um contra-exemplo que ele não faz. Tal coisa parece fazer sentido, não faz. Tá? É muito comum, sejam desconfiados com o algoritmo guloso. Como eu comentei no início, é muito fácil inventar critérios, é difícil que o critério esteja correto, mais difícil ainda provar que ele está correto. Tá? Nesse caso aqui a gente vai fazer essa brincadeira. Não é o caso mais claro disso, mas ainda assim vai ser um caso que vai exemplificar isso. Por quê? Porque dá para pensar em mais de uma maneira de estabelecer uma pontuação que favorece pesos grandes e comprimentos pequenos, né? Que é isso que eu quero. Pensa matematicamente, o que eu quero agora é um jeito de combinar essas duas coisas, porque quando o peso é uniforme, eu tenho uma regra, quando duração é uniforme, eu tenho outra regra, quando essas coisas entram em conflito, eu tenho que de algum jeito combinar esses dois caras em alguma pontuação que eu olho para essa pontuação e digo, o item I tem pontuação maior do que o item J, então ele vem antes, por exemplo. Tá? E daí eu vou colocar aqui então a função F1, tá? Que para um item I, ela vai fazer o quê? Bem, eu quero que cresça o valor dela com peso. Então o WI vai entrar positivo aqui. E eu quero que ele decresça com comprimento. Se tiver comprimento pequeno, decresce um pouquinho. Se tiver comprimento grande, ela é penalizada. Então WI menos LI. Tá? Essa é uma das funções. A outra que eu vou colocar, agora eu não tenho certeza de onde que é melhor colocar, vou por aqui do lado. F2 de I, que vai tentar obter essa mesma dinâmica, mas de maneira um pouco distinta. Não, vou colocar aqui, perdão. F2 de I, que também vai querer crescer com o peso WI e decrescer o valor, só que ela vai usar divisão em vez de subtração, dividindo por WI. O que eu quero que vocês apreciem nesse momento é que, se eu fixar o peso, as duas funções estabelecem a regra de menor comprimento antes. Tá? Eu vou sempre procurar ir da maior pontuação para menor. Tá? Então aqui a minha estratégia vai ser ordenar por pontuação decrescente. Tá? Então vejam o que acontece. Se eu falar, o peso é uniforme, então fixou isso aqui para todo item, o que vai desempatar? Bem, maior comprimento vai fazer esse item ser menor, né? Então os menores comprimentos vão gerar pesos maiores, vão gerar pontuação maior, perdão. Nesse caso, o menor comprimento vai subtrair menos, então o menor comprimento também vai gerar pontuação maior. Então as duas se adequam a isso aqui. De modo semelhante, se a pontuação for fixa, se eu fixei a pontuação, vai ser o peso que vai decidir. Maior peso vai gerar maior pontuação.
Fica claro isso? Eu sei que é detalhezinho matemático, mas observem isso. Essas duas funções se adequam ao caso particular. Se eu usar qual, pode perguntar. Ah, ok. É um dilema que a gente tem aqui. É que... Tem que deixar a entrada de ar mais contida ali. Melhorou, gente? Então vejam que essas duas funções são diferentes, mas as duas capturam aquilo lá. E agora a questão é, será que uma delas é correta? Tá? Elas são diferentes, então eu já não vou apostar que as duas sejam corretas. Tá? Isso já está fora do páreo. Mas será que uma delas é correta? Agora vamos testar elas, tá? Antes de apostar em uma, vamos ver se a gente consegue quebrar a perna de uma delas ali. Vamos ver se a gente consegue estressar essas duas estratégias com mais um exemplo aqui. Então, vamos pegar agora aqui, olha, itens I e J, tá? Pegar só dois itens I e J, e eu vou dizer que LI tem comprimento 1, e peso 3, enquanto LJ vai ter comprimento 2 e peso 5, tá? Exatamente esses valores é tentativa e erro na hora de construir o exemplo para estressar as funções. Mas para entender de onde que vem isso aqui, vejam que eu estou tentando criar uma situação de conflito, né? Essa aqui tem menor comprimento, mas ela também tem menor peso, tá? É isso mesmo? É, isso mesmo. Então, essa seria a favorita por peso, essa seria a favorita por comprimento. Da relação dessas coisas a gente vai ver o que vai dar aqui nas nossas funções. Tá? Então, tendo esses valores aqui, vamos avaliar como que a F1 vai pontuar I e J. F1 de I vai ser quanto, gente? Vamos fazer juntos em vez de ficar copiando, senão fica muito chato. F1 de I, seguindo a regrinha, vai ser 3 menos 1, que é igual a 2. F1 de J vai ser igual a 5 menos 2, né? Peso menos comprimento, 5 menos 2. Tudo bem? Eu sei que está bem técnico, assim, bem fazendo, passo a passo, tá? Mas só para a gente ver mesmo o que essa função me diz para fazer nesse caso. Né? Quem que ela pontua mais, como que ela equilibra a relação entre os pesos ali, entre peso e comprimento. Tá? Então no caso 2 e 3 aqui, o que a gente tem? A gente tem que J ganhou, segundo essa regrinha aqui, J é maior, e seguindo a nossa regra aqui de pontuação decrescente, ela está me dizendo então que eu tenho que alocar J antes de I. Ok? É essa que é a nossa regra. Então eu tenho que alocar J, J tem comprimento 2, só para fazer... Então eu aloco J antes de I, que tem comprimento 1. E qual vai ser o valor da função objetivo nesse caso, gente? Tempo de término aqui é 2, tempo de término aqui é 3, né? Que é 2 mais 1. Então a gente vai ter, vejam que essa pontuação foi só para tomar a decisão. A função objetivo não muda com ela. Então a função objetivo ainda é a mesma coisa. Peso dessa aqui com o tempo de término dela. Então é 3 vezes 3, que é o tempo de término daí, mais peso dessa aqui, que é 5 vezes 2. E com isso a gente tem 19. Certo? Vamos ver o que a outra função nos diz para fazer. Então vamos puxar para cá. O que a F2 nos diz? F2 de I vai ser ali WI sobre LI, vai ser então 3 sobre 1, que é o 3. F2 de J vai ser 5 sobre 2, que é 2,5, e nesse caso I ganhou, né? A pontuação do I foi maior, portanto a recomendação do nosso método, do nosso critério guloso aqui dado por F2,
é colocar primeiro I, que tem comprimento 1, e depois J. Opa, eu escrevi 1 por algum motivo. Primeiro I e depois J. E daí a gente fica com o tempo de términos, respectivamente, 1 e 3. E qual que é o valor da função objetivo nesse caso? Vai ser peso dessa aqui, que é 3, peso da I, que é 3, vezes 1, que é o tempo de término dela, mais peso da J, que é 5, vezes 3. 15 mais 3 vai dar 18. Essa aqui ganhou. Tá? Claro que, deixa uma coisa clara, por mais que eu queira construir com vocês e tal, quando a gente está atacando um problema, você não vai direto para os testes significativos. É muito comum você fazer teste e falar não conclui nada, daí você tenta outro, muda, brinca com os números e tal. Tá? Generalizem essa ideia para vocês vão ter que chutar uns números e ver o que acontece. Tá? É um chute ponderado ali, né? Um chute, como fala em inglês, educated guess, mas são chutes que você vai tentando estressar as funções e tal. Mas o que a gente pegou daqui? O que eu quero que a gente pegue daqui? Que essas duas funções, tá? Não são as únicas possíveis, mas são duas funções matemáticas distintas. Ambas capturam essas ideias que a gente verificou que funcionam em casos particulares, né? Privilegiar maior peso, privilegiar menor comprimento, as duas fazem isso, mas elas não concordam sempre. Tem situações em que elas não vão concordar. Tá? Em particular, se vocês tivessem que deduzir esses pesos aqui, tá? Porque isso aqui, né, eu não fiz agora, eu preparei antes. De onde que eu tirei esses pesos? Um tanto de tentativa e erro, como eu falei para vocês, mas dá para ter uma intuição do que aconteceu aqui. Né? O que acontece é que aqui a diferença, né, o valor do FI vai ser uma diferença linear entre o peso e o comprimento. Enquanto que aqui eu tenho um impacto de uma razão. Tá? Então, quando eu faço isso aqui, ó, quando eu escolho os pesos 5 e 2, eu faço com que a diferença linear aqui, né, a subtração, dê uma diferença 3 que supera a diferença aqui, mas quando eu coloco na razão, esse 2 impacta muito mais, porque quando o número é grande, se eu divido ele, o quanto que ele vai diminuir é muito mais do que se eu subtraio ele pelo mesmo valor. Né? Então, só para vocês terem uma intuição de por que deu diferença, né? Poderia estressar mais ainda, poderia forçar a amizade com valores maiores ali para fazer ainda mais distinção entre elas. Tá? Mas o importante é perceber que tem situações, a gente acabou de provar, tem situações em que elas não concordam, que elas vão tomar decisões distintas. Né? Embora nos casos uniformes elas concordem, elas nem sempre desempatam da mesma maneira quando eu tenho esse conflito. Né? Uma mesma tarefa tem menor comprimento e menor peso. Daí, e aí? Quem que eu escolho? E o que a gente mostrou aqui é que, pelo menos nesse caso, quem deu certo foi essa aqui, né? Que é a função que eu gosto de chamar de função de densidade, né? Porque é o peso pelo comprimento. Ela tem uma característica física de densidade do peso por comprimento ocupado daquela tarefa. Tá? Então, essa aqui a gente já pode descartar, no sentido que eu sei que ela não vai levar ao ótimo. Não tem nenhuma garantia de que essa leva. Tá? Nesse caso, porque isso aqui é uma aula e eu tenho um planejamento, spoilers, ela vai levar ao ótimo, a gente vai conseguir provar isso. Mas não é porque ela passou num exemplo que ela vai levar ao ótimo. O contra-exemplo só mostra que essa não garante o ótimo, porque ela já falhou aqui. Né? Nessa situação ela já errou. Podia ter situações em que essa erra? Com certeza. No geral, uma função com essa cara vai acertar? Dependendo do problema, não. Nesse problema em particular, sim. A gente vai conseguir mostrar isso. Mas é uma construção, é realmente estar o tempo todo duvidando daquilo e tentando achar contra-exemplo, sabe, testando, vendo se o negócio funciona ou não. Beleza? Deixa eu dar uma limpada no quadro então, e a gente vai para a parte em que a gente vai apostar nessa aqui, né, nessa função de densidade, e vai tentar mostrar que ela sempre dá certo.